Saudações do Crente Docente, está no ar mais uma live abrindo a revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, da revista que será referente ao quarto trimestre de 2021. Então você que está entrando aqui, seja bem-vindo, você que ainda não conhece essa live do Crente Docente, essa live que tem por intuito passar as primeiras impressões da revista que é utilizada por muitas igrejas no nosso país, que utilizam o currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então você que está chegando aqui, seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Esse canal do Crente Docente aqui no Instagram é uma forma da gente interagir acerca daquilo que nós fazemos sobre escola bíblica dominical, sobre educação cristã, e eu tenho certeza que você tem nos acompanhado, tenho certeza que você tem curtido aquilo que tem sido colocado, à disposição aqui no nosso perfil do Instagram e também nos demais canais. No YouTube nós temos toda semana o CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica, às quartas-feiras. Às quartas-feiras, a revista da CPAD, ela é ministrada numa aula mais sucinta, e na sexta-feira nós temos a revista da editora Central Gospel, sendo ministrada por nossos professores. Então você que está chegando aqui, que você possa repassar, a gente sempre fala aqui do aviãozinho, passar nos grupos de WhatsApp. Daqui a pouco nossos convidados estão chegando. Antes a gente tem aqui alguns recadinhos para poder nós passarmos ao nosso público. Você que está nos assistindo pelo YouTube, essa live é uma live que fica registrada e retransmitida no YouTube. Também seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Se você ainda não segue o Instagram do Crente Docente, que você possa clicar para poder você seguir, ficar por dentro. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, que você também possa fazer a sua inscrição. A gente está acostumado a pedir a inscrição das pessoas no canal do YouTube, e ainda tem pessoas que perguntam se isso precisa pagar alguma coisa. Não, para você se inscrever no canal do YouTube é inteiramente grátis. Você se inscreve, você ativa as notificações e fica por dentro daquilo que vai semanalmente sendo colocado à sua disposição lá no YouTube. Como foi dito aqui, quarta-feira o CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica, das revistas que são utilizadas pelas igrejas que adotam o currículo da CPAD, e sexta-feira para aqueles que adotam o currículo da editora Central Gospel. Mas hoje a nossa live abrindo a revista, ela tem como direcionamento a revista da CPAD, tá bom? Antes de mais nada, eu queria aqui novamente agradecer a sua presença e dizer que nós lançamos uma novidade recentemente, que é o site do Crente Docente. Ele, na verdade, abriu as portas de uma nova frente de divulgação do Crente Docente e foi disponibilizado um e-book. Esse e-book chamado Marcas de um Crente Docente. Esse e-book ele tem ali algumas informações muito interessantes para você que entende o chamado de Deus para que você ensine a palavra de Deus. Você, independente da função que você desempenha na sua igreja, você como cristão, você tem essa responsabilidade de poder ensinar a palavra, de poder estudar a palavra para poder facilitar a vida de outras pessoas. E esse e-book ele ainda está gratuito no nosso site, que é crentedocente.com.br, por mais algumas semanas apenas, e ele será retirado da gratuidade, e somente aí a gente vai lançar no que vem o nosso clube de membros do Crente Docente, e somente esses que agregarem ao nosso clube, eles terão acesso a esse e-book. Então você que ainda não teve a oportunidade de baixar, ou você que escutou o anúncio e não foi lá, vai lá, crentedocente.com.br e faça download, porque o download é gratuito. É um e-book ali de maneira sucinta a explicar quais são as marcas de um crente docente.
Isso é a marca daquele cristão que entende a necessidade, o chamado de Deus para poder ensinar a palavra de Deus, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, a gente vai para nosso momento de abrir a revista. Essa revista que será agora do quarto trimestre de 2021, esse que é o trimestre que encerra os trabalhos de escola bíblica dominical, seja qual a igreja que adota a revista, seja lá qual a editora. Esse é o trimestre que faz o fechamento do ano, que é o quarto trimestre. E eu já estou aqui, ó, com a revista, e a gente vai aqui já fazer a abertura aqui para a representatividade da nossa live, que é de fato abrir a revista, e logo na sequência a gente vai chamar os nossos convidados, um de cada vez aqui para poder se apresentar, dar o boa noite para você, e para poder a gente ir para algumas impressões acerca dessa revista que vai ser utilizada, sobre a temática dela, sobre o comentarista, e a gente vai perpassar aqui de uma forma bem abrangente, ao mesmo tempo tentando trazer os pontos específicos, alguns detalhes que vão nos saltar aos olhos, para poder você ficar por dentro. Você, independente da revista que a sua igreja utiliza, isso aqui é uma forma de você aprender mais da palavra de Deus, entender aqui algumas instrumentalidades para você ministrar a palavra de Deus. Então é sempre oportuno, sejam todos bem-vindos. No final a gente vai aqui mandar um alô para todo mundo que está entrando na nossa live. A gente tenta aqui depois verificar, é sempre bom você entrar e coloca seu nome escrito no comentário para poder facilitar para a gente, tá bom? Que às vezes o nome do perfil fica mais difícil da gente conseguir compreender o nome, o sobrenome da pessoa. Você coloca o seu nome, seu sobrenome, coloca a sua igreja, deixa o seu alô aqui, que vai ser interessante. Então vamos lá, vamos aqui para o momento da gente abrir a revista. Aqui, ó, tá aí aberta a revista do quarto trimestre da editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa revista que tem por título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Tá aqui mais uma vez. Você provavelmente está vendo aí ao contrário, mas não tem problema, eu estou lendo para você. A temática central da revista é o Apóstolo Paulo, e aqui tem como subtítulo Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Aqui mais uma vez para você verificar aí. A gente sempre adquire essa revista aqui, na verdade ela é como se fosse uma capa dura, então ela fica parecendo, né, de fato um livro. Ela é ótima para poder você guardar na estante. A editora CPAD tem essa formatação aqui, e isso ajuda muito. Eu sempre adquiro essa revista de capa dura, um bom investimento. Ela obviamente tem um preço acima do que você está acostumado em revista de escola dominical. Posso dizer para você que talvez o dobro do valor. Tá? Depois você pode entrar aí no site da CPAD para poder você verificar, mas vale muito a pena. Para quem gosta de guardar e ter em casa no seu acervo para depois fazer as consultas, é maravilhoso, tá bom? Essa revista, a gente está abrindo aqui ela é comentada pelo pastor Elianai Cabral, né? Uma referência, né, do ensino pentecostal. Quando eu chamar aqui nossos convidados, eles provavelmente vão falar alguma coisa sobre o pastor Elianai Cabral, que é alguém de referência, inclusive, dentro da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tá? A gente vai, daqui a pouco, falar mais alguns detalhes. Eu vou chamar o primeiro convidado dessa noite. Deixa eu digitar aqui. Vou chamar ele. O amigo Jailton Lima. Vamos ver aqui se ele já atende aqui o nosso convite. Já foi feito aqui o convite. O Jailton, que é um professor, vamos dizer aqui que ele é residente do Crente Docente. Ele ministra aulas no CDcast, tanto da CPAD quanto da editora Central Gospel. E está sempre conosco aqui. Já é a figura
marcante aqui nas nossas lives também, principalmente nessa live do Abrindo a Revista da CPAD. Ele é uma pessoa que participa sempre. Deixa eu ver aqui se o convite foi direitinho. Jailton Lima já foi convidado. Já estou aguardando aqui o Jailton. Vou aproveitar e fazer o convite para o professor Leandro, que também pode aceitar o convite. Jailton deve estar recebendo lá o convite. Jailton, não sei o que está acontecendo aqui. Aí enviou o convite para o professor Leandro também. E aí vamos aguardar aqui o primeiro amigo aqui entrar. Leandro. Paz, Leandro. Paz, meu amigo Divanei, meu mestre. Tudo ótimo, Leandro? Beleza, cara. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, Leandro. Prazer então, você é todo meu. Tá aí com a voz para poder dar o boa noite para os amigos do Crente Docente que estão nos assistindo aqui e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube através da reprise. Tá? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Tá aí com a palavra, você dá o seu boa noite. Boa noite a todos, amigos aí do Crente Docente. Boa noite, Divanei. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando dessa temática, né, a respeito do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que será um trimestre muito rico aí, né, para o pessoal da CPAD que leciona, estuda. Eu tenho a certeza que vai ser muito importante esse estudo. E eu me sinto honrado aí de estar aqui debatendo sobre esse grande apóstolo que, para a teologia, né, da igreja pentecostal, é um camarada que é a espinha dorsal, né, da teologia. Então, assim, é muito honroso estar aqui para debater, para falar e para dar os bisuzinhos aqui a respeito desse grande apóstolo. Obrigado pelo convite, Divanei. Maravilha. Vamos ver se o professor Jailton já está aqui pronto para participar. Mandei aqui mais uma vez o convite. Está me ouvindo bem? Não sei se às vezes... Ouvindo 100%. Eu não sei se às vezes tem algum problema em relação à internet, mas o professor Jailton já aceitou o convite. Paz de Cristo, Jailton. Paz de Cristo a todos. Boa noite, gente. Paz de Cristo, Jailton. Você está com a palavra. Seja bem-vindo mais uma vez para a live Abrindo a Revista da editora CPAD. E você está com a palavra para poder dar uma boa noite para o público que nos assiste aqui no Instagram e o que nos assistem pela reprise no YouTube do Crente Docente. Mais uma vez, a paz de Cristo a todos. Uma boa noite de bênção, de vitória para todos nós. É um prazer estar aqui juntamente com vocês. Edivanei, muito obrigado pelo espaço que você dá para a gente aqui, tanto nas lives quanto nas elaborações das aulas do trimestre, das duas editoras que a gente está trabalhando por enquanto. Eu creio que o projeto já está mentalizado para outras editoras e isso a gente está orando junto e Deus está no controle de todas as coisas. A verdade é que pelas igrejas que têm passado pela misericórdia de Deus, nossas filiais e outras, o pessoal elogia muito o Crente Docente. O pessoal fala muito bem do Crente Docente. E eu costumo, nas minhas aulas, nos lugares onde eu vou, falar do Crente Docente e pedir ao pessoal para seguir, para compartilhar, para mandar sugestões. Isso é muito legal. E cumprimentar também meu amigo Leandro Alves. Deus abençoe a tua vida. Um grande líder aí, né? É um prazer discutir esse personagem que a gente gosta tanto. Eu acho que eu e Leandro, a gente tem algumas particularidades, né? E eu acredito que no Antigo Testamento a gente seria bom discutir sobre Jó, né, Leandro? Verdade. Você sabe por quê? Você sabe por quê. E no Novo Testamento, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, por causa de toda a sua força doutrinária, né, o seu empenho missionário e toda a sua inteligência espiritual, que é notória no Novo Testamento. Vale muito a pena falar, conversar, debater, trocar ideias, e isso é muito bom. Eu tenho certeza que todos estaremos daqui edificados e preparados para o trimestre que vai começar. Maravilha.
Obrigado aí, Jailton, pelas palavras em relação ao projeto. Eu tenho certeza que a gente ainda está na superfície, né? Mas a gente está dando passos bem estruturados, né? Com bastante tranquilidade na direção de Deus, e a gente vai espraiar aí novos ambientes, novas possibilidades. Então, eu fico muito feliz. A gente, obviamente, tem uma ligação, né, por conta da igreja que a gente congrega, mas o projeto Crente Docente, ele visa, de fato, abranger aí o ensino bíblico como um todo, e a gente já colocou essa revista da CPAD, e estamos aí próximos de inserir mais uma revista que a gente vai ministrar e conversar, e outros projetos também que já fazem parte do Crente Docente. Então, a revista desse trimestre aqui que eu já mostrei, né, nossos professores também devem estar com as suas revistas aí, e ela fala sobre o apóstolo Paulo, vai falar sobre a questão das lições da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E essa ideia de trazer essas lições para a Igreja de Cristo, e isso é muito importante porque, né, um personagem do Novo Testamento que tem uma grande importância para aquilo que a gente vive hoje, um desbravador, vamos dizer assim. E é um dos personagens que são dos meus preferidos. Obviamente, a gente retira a figura de Jesus, né? Porque aí não tem como a gente discutir a preferência, mas eu diria que no Antigo Testamento eu fico com a figura de José, por conta de alguns aspectos do seu caráter, e no Novo Testamento certamente eu ficaria como a minha preferência o apóstolo Paulo, principalmente pela convicção que ele tem naquilo que Deus chamou ele para fazer. E essa revista, que é comentada pelo pastor Elianai Cabral, não sei se o Jailton ou Leandro poderia tecer algum tipo de comentário sobre o comentarista, porque isso é muito importante, né? O comentarista, ele traz uma bagagem do seu conhecimento, algumas características quando vai fazer o comentário das lições. Então, não sei se Jailton ou Leandro, de repente... Com certeza, com certeza. Eu costumo falar, Edivanei e Leandro, que eu tenho uma apreciação pelos teólogos do pentecostalismo clássico. Quem são? No Brasil, pelo menos. Nós temos, de saudosa memória, o pastor Antônio Gilberto. Nós temos outros homens de Deus que passaram pelo pentecostalismo brasileiro, como Eurico Bergstein, e outros teólogos que vieram também de outros países, como Stanley Orton. Eu tenho uma lista de teólogos pentecostais, até para bater um pouco no pessoal que nominadamente é pentecostal, mas aprecia. Tem uma biblioteca repleta de obras da teologia reformada, o que não cabe muito na minha mente. Eu tenho obras de teologia reformada, mas se você é pentecostal, você vai procurar um pentecostalismo clássico, você vai procurar o pentecostalismo, até o neopentecostalismo o pessoal vai procurar. Mas quando eu olho para o pastor Elianai Cabral, aí vem uma série de outros autores, como José Gonçalves, lá de Recife, se não me engano, Cláudio Honor de Andrade. Você tem outros e outros autores, tem jovens teólogos também no pentecostalismo, como Silas Daniel, que escreveu Arminianismo, a Mecânica da Salvação, e o pastor Elianai Cabral, que já é um pastor conhecido no país inteiro, conferencista, teólogo, membro da Casa Brasileira, Casa Evangélica de Letras, Casa Emílio Conde, que é uma academia evangélica de letras, ele é membro lá. Também tem o pastor Ciro Sanches, que também é parte do pentecostalismo clássico. E quando eu observo esses grandes teólogos, fica enraizado na nossa mente, fundamentado na nossa mente, aquilo que a gente crê como doutrina pentecostal, como doutrina bíblica pentecostal. Então, quando você vai observar em toda a revista que o que permeia ali é a doutrina pentecostal. O apóstolo Paulo é um pregador, mestre, doutor
pentecostal, genuinamente pentecostal. Isso aqui a gente não discute. Então, o pastor Elianai Cabral, ele escreveu com muita beleza essa revista, como outros livros, outros comentários que ele promove, que ele produz, que ele escreve, né? Já é comentarista há muitos anos das revistas. E vai ser um prazer, uma honra para nós, professores que não têm o mesmo nível de experiência que o pastor Elianai Cabral, mas a gente aprende com grandes homens de Deus também pela literatura pentecostal. E vai ser muito bom esse trimestre, muito bom mesmo. Maravilha. Então, a gente, né, como eu sempre digo para o público aqui, a gente não faz uma estruturação, eu não passo perguntas para os nossos convidados, justamente para que essa fala aqui, essa conversa, ela seja de fato as primeiras impressões da revista, né? A gente está há 2 semanas de iniciar o novo trimestre, praticamente, e, obviamente, quem gosta já comprou a sua revista, já está estudando. Eu, às vezes, pondero, né, para esse momento aqui da live, para poder verificar, de fato, a revista, para ter aqui, de fato, essa primeira impressão, que é muito legal. E talvez aqui hoje a gente faria por uma divisão de alguns blocos aqui de lições. E aí eu abordaria aqui inicialmente as 2 primeiras lições. A lição de número 1, ela vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. E a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. E essas 2 lições, obviamente, ela tem uma ideia muito central naquilo que o apóstolo Paulo vivia ao seu entorno e o que ele praticava segundo as influências do cenário da qual ele está inserido. Quem tem a revista aí vai ver que na lição de número 1 tem uma verdade prática que fala algo muito interessante, que diz assim, ó: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E aí, a gente vendo essa ideia do mundo do apóstolo Paulo e ele, o fato dele ser um perseguidor, como diz a lição de número 2, o que vocês acham em relação às circunstâncias? Deus pegar um homem que luta contra o seu próprio direcionamento aqui na Terra, que é a vida de Jesus explanada por intermédio dos seus atos, das suas atitudes, dos seus discípulos, e um homem que persegue toda essa linha de prática, ele ser chamado pelo próprio Deus, ter um encontro com Deus para poder ser um embaixador dessa palavra. O que vocês acham disso? O mundo do apóstolo Paulo e se inicia com um mundo contrário ao sentido daquilo que ele passa a vivenciar, daquilo que ele passa, na verdade, a agregar para si como um chamado. O que vocês poderiam falar sobre isso? A bola está contigo, Leandro. Leandro estava com a internet aí, não sei se estava travando. Então, Leandro? Acho que foi a internet dele aí. Vamos ver se ele volta aí. Tá certo. Então, nessas primeiras impressões, as circunstâncias para a pregação do Evangelho, você pode resumir, o professor que vai ministrar a aula, é muito importante que ele entenda, ao menos, um contexto histórico, geográfico, filosófico, para ele entender onde o apóstolo, né, onde o jovem Saulo estava inserido no início das perseguições, as circunstâncias que cercaram o caminho de Damasco e o chamamento, o ato do chamamento, a confirmação, a credibilidade diante do colégio apostólico. Isso vai ser muito importante. O professor do crente docente, da escola dominical, ele tem uma certa noção do que está acontecendo. Primeiro que o apóstolo Paulo está inserido num contexto filosófico, político, que é o mundo greco-romano. Greco-romano porque o helenismo ele não foi, na época do apóstolo Paulo, ele não foi bloqueado de maneira alguma. E a questão política, você vê que é a questão do Império Romano. A gente lembra aos colegas que vão ministrar as aulas para tentar, pelo menos,
entender as fases, ou pelo menos as 3 fases do Império Romano como nação. A gente observa na história que o Império Romano é dividido em 3 períodos históricos que vem da monarquia, quando Roma ainda é uma vila, aí começa a crescer, começa a ter algum aparato econômico, algum aparato bélico, vai crescendo, até que se torne, tem ali a estrutura do Senado romano, que vai sendo difundida, a questão das leis, códigos legais que vão sendo desenvolvendo. O Senado, a época da monarquia romana, você vê o Senado escolhendo reis. A época da monarquia romana, você vê o Senado escolhendo ali 7 reis, 4 latinos, 3 etruscos, e depois que o período da monarquia sai, o próprio Senado romano, que é uma instituição, você vê hoje a gente fala muito em Senado, né, senadores. Senado é uma das instituições mais antigas do mundo. E você vê que entra a segunda fase. Quando entra na segunda fase, que é a fase da Roma República, que aí você tem um aparato político maior, mais centralizado, mais difundido até, e com maior participação populacional à época da República Romana. Né? Ao encerrar a República Romana, por volta aí do ano 27 a.C., você entra no contexto da Roma Imperial, do Império Romano propriamente dito. Otávio Augusto, que é o primeiro imperador, ele já começa a criar uma tentativa de estabilidade política, econômica, geográfica, bélica, assegurando ali a territórios dominados por toda a Europa e Ásia, para que houvesse um desenvolvimento sadio e tranquilo. Aí vai entrar, a partir do ano 27, o que os historiadores chamam de Pax Romana, que é um período de aparente paz, estabilidade, investimento em infraestrutura, uma coisa assim espetacular. Então, Roma agora, no período do Império, é a nação mais poderosa do mundo. Esse é o contexto, a Roma Imperial, a Roma Império, é o contexto geral do Novo Testamento. É quando nasce Cristo, é quando Cristo vira adolescente, é quando Cristo vira adulto, é quando Cristo tem o seu ministério público desenvolvido a partir dos seus 30 anos de idade. Ali é Roma Império. Quando Jesus morre crucificado. Jesus morre crucificado, uma morte, uma condenação que era repudiada pelos próprios filósofos romanos, a gente vai citar aqui sobre isso mais tarde, que era uma morte horrível e de que não era indicado, inclusive, nem o próprio povo assistir uma crucificação, porque teriam pesadelos. Assim os filósofos da época falavam, né? Se vocês assistirem uma crucificação, vocês vão ter pesadelo, vocês não vão dormir, vocês vão ter problemas psíquicos, vocês não vão ter estabilidade emocional, vai ter uma vida emocional instável de tão horrível que era a crucificação. Isso era o contexto imperial. Agora, quando você pega na história a tal da Pax Romana, que é de 27 a.C., que termina lá pelo ano 180 depois de Cristo, quase ali por volta do 2º século, você vai entender que essa paz romana ela era aparente. A intenção de Roma sempre foi manter paz nos territórios dominados. Então, eles colocavam ali as legiões romanas, os centuriões das províncias, para que houvesse uma ordem social, sem alardes, sem insurreições, embora nós saibamos que teria havido tentativas de insurreições e grupos estranhos inseridos nas províncias, era uma coisa terrível. Então, quando Saulo surge no cenário, você observa que o Império Romano ele é um império escrituristicamente pacífico, mas que não podia pisar no calo do imperador, né? E que logo a situação explodia. Então, Paulo ele vai ter que lidar no seu ministério com tudo isso, com a questão política, com a questão filosófica, por causa de filosofias que vai surgir gnosticismo, que vai surgir doutrinas estranhas, que Paulo vai combater nas suas epístolas,
Então, isso tudo é muito importante que a gente tenha, que o professor que vai ministrar nesse trimestre, nesse quarto trimestre, tenha em mente a estrutura política, histórica, filosófica do Império Romano. Pode falar, Leandro. Eu caí aqui com a minha rede aqui na live, mas ainda peguei aí um pouquinho dessa aula de história. Jailton é fenomenal, cara. Eu tô aqui só apreciando. Mas continuando aí o gancho, né, que o Jailton deixou, o interessante é a chamada de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, é que Deus coloca alguém no cenário que entende e sabe tramitar politicamente dentro desse cenário de Roma. E aí a gente vê, uma vez eu ouvi que para cada ação de Deus, Deus levanta alguém na terra. E se a gente se aplicar, quanto mais a gente se aplicar, mais Deus vai nos lançar em lugares altos. A gente pega aí num paralelo entre Pedro e Paulo. E aí é quando Jesus chama para os discípulos, que seria dentro de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vê uma missão para cada um, Deus direcionando conforme as suas habilidades. E aí entra no cenário Paulo com toda essa cultura, todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, para ir abrir as fronteiras da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, até os confins da terra, que é onde a gente vai entrar daqui a pouquinho. Maravilha. É interessante essa lição de número 1 para você que é professor, né? As revistas em si, as editoras costumam trabalhar bem essa ideia da lição de número 1, ela ser uma introdução à temática, ou ela fortalecer, né, o pano de fundo, né, aquilo que vai nortear alguns aspectos que não estão explícitos nessa primeira lição, mas que vai fundamentar todas as outras. Então, quando, né, o Jailton falou aqui de uma questão histórica, né, política, relacionada a esse mundo do apóstolo Paulo, obviamente você vai poder, nessa lição de número 1, ter bastante ideia sobre isso e conseguir levar para os alunos também essa ideia, como se você pudesse ilustrar. De alguma forma, você precisa levar o teu aluno a esse ambiente. Então, a lição de número 1 ela é bem propícia a isso. E aí a gente vê que a lição de número 2 fala sobre, né, Saulo de Tarso, o perseguidor. E aí Atos 9, versículo 1 diz, né, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí, como eu tinha dito, como que pode um homem que persegue cristãos, e aí a gente partindo para a lição de número 3 e 4, né, ele passar por esse processo de conversão e ali ver uma vocação, haver uma identidade de um homem que vai, de fato, ali mudar a história do cenário da onde ele coloca o pé ou da onde ele envia a sua mensagem. O que vocês acham disso? Né? Como que Deus trabalha dessa forma? Um homem que persegue cristãos, ele é chamado, ele atende esse chamado, vive uma experiência e logo ele dá ênfase às vocações a qual propriamente Deus talhou ele. A gente consegue observar que o zelo, Paulo estava fazendo algo certo na mente dele, que era zelando pela lei, pela palavra. E aí a gente vê ele desesperadamente vendo uma seita crescendo e ele quer combater de todas as formas para que isso não se polarizasse pelo mundo e dominasse, fosse uma seita dominante. Então Paulo, com todo esse zelo, e como nós abordamos aí, o Jailton falou muito bem a questão política, e ele entendendo de toda a ordem política, vai lá, pede cartas, uma liberação, uma autorização para fazer uma atrocidade com os cristãos da sua época, mas debaixo de uma lei, né?
uma atrocidade, mas com uma liberação. E aí é muito interessante, porque não tem como não esbarrar nas lições subsequentes, que ele está perseguindo os do caminho, né? Como assim os primeiros cristãos começaram a ser chamados, né? Os do caminho, e de repente ele encontra com Jesus no caminho. E eu acho muito interessante que, mais reluzente que o sol, uma luz brilhou. Então o perseguidor ele vai entrar em Damasco para perseguir. Mas antes de ele entrar nesse local, ele já tem um encontro. E aí toda a sua trajetória, todo o seu plano de entrar em Damasco para acabar com os crentes que lá estavam, a história dele é mudada porque uma luz mais forte do que o sol brilhou. Isso aí nessa lição me intrigou. Eu estou até agora intrigado com essa luz que é mais forte que o sol. Se a gente num sol de 40 graus aqui no Rio de Janeiro não consegue olhar para o sol, imagine que Paulo não contemplou, né? Vamos botar aí antagonicamente, né? Que ele não conseguiu ver essa luz que era muito mais forte. Aí se a gente falar da estrada que ele estava percorrendo e o sol, que de repente aí quase mais de 40 graus, era uma luz muito forte. E tanto é que ele se vira para a voz e diz: Senhor, se a voz que vem do alto é alguém que tem autoridade. Então, Paulo conhece também toda essa disposição litúrgica, né, para reconhecer que a voz vem de cima. E quem vem de cima tem autoridade. Então, Senhor, quem és? E aí é muito interessante essa questão do Saulo no caminho de Damasco, que está atrelada à lição de número 2, 3 e 4. Benção. Jailton, alguma coisa aí nesse sentido, Jailton? Sim, claro. A verdade prática da lição, o comentarista ele fala que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. É impressionante e extraordinário o ato de conversão de Saulo. Foi algo indizível, podemos dizer assim. E é uma coisa, o Leandro comentou aí da autorização que Saulo tinha para ir a Damasco. É impossível na minha cabeça, está lá dentro da minha cabeça a pergunta, a mensagem, né, a pregação do pastor Gesiel Gomes. Eu acho que o Leandro vai lembrar, quando ele... ele já lembrou, que ele vai falar... Paulo pede cartas para Damasco. Paulo se converte. Cadê as cartas? As cartas autorizativas para matar crente em Jesus sumiram. Aí o pastor Gesiel Gomes ele faz uma aplicação extraordinária. Quando o diabo lhe ameaçar, quando o diabo quiser lhe atacar, é só você dizer: Satanás, eu não creio no que tu dizes. Por quê? Porque as tuas ameaças, Satanás, são como cartas para Damasco. Nunca chegam. Então você... o homem de Deus, aquela pessoa que tem convicção, o Edivanei falou de convicção, né? De Saulo, admira pela convicção. Gente, uma coisa extraordinária. Um homem convicto, ele jamais vai temer as ameaças do diabo contra a vida dele. Então Saulo, ele passa, como na verdade prática, por um processo de transformação do pensamento, uma verdadeira metanoia. E essa metanoia em Paulo, essa transformação de mente, depois, mais tarde, ele vai ensinar na carta aos Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto áspero. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele passou pela transformação e agora está ensinando. Isso é algo que Deus fez na vida dele, extraordinário, e Deus vai usá-lo desta forma. E essa transformação total, completa, tricotômica, também ele vai ensinar aos Tessalonicenses, lá na primeira carta
capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. Então a conversão dele foi uma conversão genuína, foi uma conversão espetacular, uma conversão verdadeira que o próprio Ananias, a priori, tinha: Senhor, esse homem veio para cá para nos matar. Não, o Ananias vai porque ele é um vaso escolhido. E quando ele vai à casa de Simão atrás de Saulo, ele diz: Saulo, irmão, não é mais perseguidor. Agora ele é nosso irmão e vai ser usado por Deus como nosso irmão. Isso é maravilhoso. Então a conversão dele foi algo extraordinário, espetacular e genuíno. Bênção demais. Eu sempre falo essa questão da convicção, porque quando a gente lê as próprias cartas, né, que Paulo escreve, a maneira com que ele fala dele mesmo, eu não sei, eu consigo ter esse tato na leitura. Ele não precisa se afirmar, né, não precisa, mas a maneira com que ele fala sobre ele é de fato de quem sentiu o calor e o poder dessa luz a qual ele teve o encontro. E aí na lição de número 5, quando vai falar sobre essa questão da mensagem da cruz, né, a mensagem que o apóstolo vai ser um proclamador dessa mensagem, a gente consegue isso ver de maneira muito clara, porque o apóstolo Paulo ele vai enfrentar intempéries na caminhada do ministério dele, que você se pergunta assim: rapaz, cara, será que a gente estava disposto quando a gente se converteu, como a gente está agora, em relação a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, da maneira com que esse homem fez, né? E a Bíblia relata isso. É uma questão muito interessante. Por quê? Primeiro porque o apóstolo Paulo, enquanto um receptor da mensagem, ele vai, a todo custo, de maneira clara e cristalina, lutar por isso. E ele, como transmite isso, inclusive brigando contra aqueles que... né, o Jailton falou aqui sobre a questão das filosofias daquela época, a questão das deturpações, né, algumas questões místicas daquela época. Ele vai conseguir peneirar tudo isso. E nas cartas que ele escreve, ele vai lutar contra isso. Por quê? Somente quem está, né, com uma comunhão, com uma vida alinhada com aquele que dá a mensagem, pode fazer dessa forma. É impossível você transmitir uma mensagem com tanta clareza e saber tudo aquilo que não tem sentido com quem te designou, sem você ter intimidade. Isso a gente pode trazer para os dias de hoje, é uma questão que a gente pode até aplicar nas nossas aulas, no sentido daquilo que é a mensagem do apóstolo Paulo, em relação a isso. Um homem que sabe com clareza aquilo que ele recebeu, aquilo que ele precisa proclamar, inclusive para poder enxergar aquilo que não é a vontade de Deus. Então, nessa lição de número 5, vai falar sobre essa questão da mensagem do apóstolo Paulo. A 6 entra num aspecto muito importante. Nós, enquanto pentecostais, e o Crente Docente é um canal de ensino bíblico pentecostal, sim, e a gente dá muita ênfase a isso. A lição de número 6, né, que sucede essa lição de número 5 que fala sobre a mensagem, ela vai falar sobre Paulo no poder do Espírito. A 7, sobre Paulo, um plantador de igrejas. E aí eu queria passar a bola para vocês no sentido de qual a ideia, né, que a gente deve ter sobre essa questão do poder recebido por intermédio do Espírito Santo, com essa relação em plantar igrejas, em desenvolver a mensagem do Evangelho naquele mundo que o apóstolo Paulo vivia, e se tem como a gente fazer uma correlação com aquilo que a gente vive hoje, em relação às adversidades, às contrariedades e aquilo que a gente precisa colocar em prática. Fala, Jair. Vamos lá. Eu gosto essa parte, é tão interessante que você vê a atuação livre e desimpedida do Espírito Santo na mente do pregador, na mente de Paulo. Paulo está pregando no poder do Espírito. Isso é muito importante a gente enfatizar, porque ele mesmo testemunha e a igreja recebe essa mensagem poderosa, espiritual, espiritualmente inteligente, de uma forma extraordinária,
que quando Paulo está pregando, ele está pregando pelo poder do Espírito. Se ele prega no poder do Espírito, ele prega porque o Espírito encontrou liberdade. Aí você vai ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e não somos como muitos que ainda põem o véu como Moisés, etc e tal. Aí no versículo 17 ele fala assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é interessante que quando Ananias entrou na casa de Simão para orar Paulo, Ananias fala assim, em Atos 9:17, Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, porque ele havia estado cego, e fiques cheio do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo a partir daquele momento. Então, ele foi cheio do Espírito Santo, né? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Levantou-se e foi batizado e começou a pregar já imediatamente em Damasco. O desenvolvimento da igreja depende da atuação do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, e o pregador que está no propósito de expansão do Evangelho, ele precisa ser um pregador cheio do Espírito Santo. Ele precisa viver a plenitude do Espírito Santo. Nós recebemos o poder de Deus do alto. Quando Cristo prometeu o derramamento de poder, Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento era a habilidade espiritual que Deus estava dando, uma capacitação sobrenatural para a expansão da igreja, para o crescimento da igreja. Então você vê Pedro e João pregando cheio do Espírito Santo, você vê Estevão pregando cheio do Espírito Santo, e foi morto cheio do Espírito Santo, né? E chegou na glória cheio do Espírito Santo. Depois você vai ver Paulo agora cheio do Espírito Santo pregando. Na obra missionária, você vê Atos 13, ele já está escrito, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me. Ou seja, o Espírito Santo está falando para eles, separai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo quem chamou. O Espírito Santo o chamou, o próprio Espírito vai abrir as portas para ele. O Espírito Santo, você vê em Atos 16, como Paulo era tão ligado no Espírito, que ele sente o Espírito Santo bloqueando ele a não ir a lugares que Deus não queria. E tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito Santo o impediu. Então o Espírito Santo, como mola propulsora para o pregador, ele também muitas vezes vai se mostrar como bloqueador de lugares que ainda não chegou o tempo de um pregador, do profeta, de Deus, de Saulo entrar. Ele vai entrar depois naquela região, mas não naquele momento. Então, a gente precisa ter essa questão em voga sempre de Paulo cheio do Espírito Santo. Isso é importante por causa do poder de Deus que o Evangelho manifesta. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Agora é interessante, Edivanei, que a gente fala de poder. O pregador, ele é cheio de poder ou ele é cheio de sabedoria? Paulo preferiu o poder do que a sabedoria grega, a sabedoria dos filósofos. É esse o contraste que ele faz em Coríntios, quando ele fala da loucura da pregação, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Porque aí tem um filósofo romano, chamado Cícero, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Por que a mensagem da cruz é loucura? Porque na mentalidade greco-romana, Cícero, ele expressou, um dos filósofos romanos, da época da República Romana, antes do Império, ele deixou pensamentos, deixou doutrinas. Ele expressa o horror e a repulsa que a crucificação causava. Quando ele afirmava, o próprio Cícero falava, a palavra cruz, só a palavra, que era digna de ser afastada do nosso vocabulário,
o vocabulário do cidadão romano, porque não tinha dignidade qualquer. Então, na cultura greco-romana, você observa que a mensagem da cruz, como alguém que foi morto numa cruz, símbolo de vitupério, ignomínia, tem o poder de salvar pessoas, de ser o salvador do mundo. Isso não entrava na filosofia grega, isso não entrava na filosofia romana, não entrava na mentalidade deles. Mas aí vem Paulo dizendo, ó, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. E nas cartas ele vai falando. Ele vai falando. Eu não cheguei até vós com palavras de sabedoria humana, com filosofia que vocês estão acostumados, filosofia romana, com aparatos filosóficos de vocês. Eu não cheguei, eu não preguei para vocês dessa forma. Eu preguei foi o poder de Deus que transforma, que liberta, que cura, que arranca o homem da perdição eterna e leva para o céu. Isso é maravilhoso. Então, é isso que a gente entende de andar no poder do Espírito. O pregador andar no poder do Espírito, de Saulo andar no poder do Espírito, como vai falar aí as lições 5 e 6. Maravilha. Até aqui só para fechar essa fala do Jair e o Leandro falar, aqui na lição, né, que fala sobre essa questão do poder, né, diz assim: ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. A gente remonta àquela ideia que a gente falou ainda há pouco. O apóstolo Paulo recebeu isso por fato ter vivido a experiência, ter crido desta forma e caminhado nessa direção. Às vezes as pessoas pensam, né, que as pessoas que não compreendem essa questão do batismo no Espírito Santo em relação a esse revestimento de poder, elas não entendem isso porque elas de fato não creem. Então, sem crer é difícil, né, de poder viver essa experiência de maneira prática. Vai lá, Leandro. Aí, voltando aí na lição de número 5, né, o texto que sempre salta à mente e atrelado à convicção, conforme você falou, Divanei, de Paulo Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa posição de Paulo e essa declaração, até mesmo como o comentarista coloca aqui o texto de 1 Coríntios e 2 Coríntios, falando sobre a palavra da cruz, é algo muito interessante porque é alguém que sabe relatar toda a história da cruz. E aonde ele estava quando Cristo estava sendo crucificado. Então a gente vê que Paulo estava antenado aos acontecimentos do seu tempo ali, da sua era. Então ele está antenado. Quem é esse Jesus? O que ele está promovendo? Qual é a sua filosofia? Então ele estava acompanhando. Então quando Jesus morreu, ele continuou perseguindo seus discípulos. Só que agora ele convertido, ele sabe falar dessa palavra da cruz, porque ele acompanhava como um perseguidor. Mas agora, como já eu abordou aí anteriormente, a metanoia, a mudança de mentalidade, fez ele enxergar essa cruz de uma outra perspectiva. Então, na verdade, o que ele perseguia como uma seita agora é poder de Deus. É vida. É transformação. Então agora ele pega a palavra da cruz e traz. E aí uma coisa muito interessante, Jailton, é que ele se insere dentro da palavra que está sendo dita, da cultura, e traz as pessoas que ali estão reunidas num cenário de discurso filosófico, e ele entra dentro com a filosofia e traz o povo para o poder da palavra. O poder da cruz. Então, toda essa preparação, essa bagagem que Paulo entende de filosofia, até porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então, toda essa cultura, esse cabeção que Paulo é justamente para pegar os grandes peixes, vamos poder dizer assim, né? Pegar os grandes filósofos, os magistrados,
E aí a palavra de Deus é loucura. E aí pega um homem que tem muita sabedoria, como Paulo tinha, para falar coisas simples da palavra. Então, eu acho muito interessante quando aborda essa lição aí, Jesus Cristo e ex-crucificado. E a mensagem do apóstolo. É alguém que viu antes Cristo sendo crucificado e agora tem uma posição diferente porque é transformado. E um plantador de igreja aí com poder, que é a lição de número 6 e 7, o poder do Espírito Santo, aí volta a citar Romanos capítulo 16, como já eu citou, só que falando daquela menina que está com espírito de adivinhação e elogiando Paulo. Esses homens pregam a palavra de Deus. O poder do Espírito é tão interessante que, mesmo quando o discurso vem com chamado elogio, o discernimento do Espírito faz com que você entenda que isso não é um elogio, isso é um desvio daquilo que você se propôs a fazer pelo reino. Porque se Paulo se pega pelo discurso dessa menina e se preenche do elogio, Paulo estava perdido na missão. Mas Paulo não se perdeu na missão de continuar pregando a palavra cheio do poder de Deus e ali também implementar a palavra do Evangelho, e ele expulsa o espírito imundo daquela menina. E aí, citando Gesiel Gomes, né? Quando ele fala quando ele cita a respeito daquele jovem que foi ter com Jesus, né? Bom mestre! E aí, Gesiel Nunes ele comenta a respeito desse cenário, falando, por que me chamas bom? Bom é meu pai. Né? Esses trocadilhos é muito interessante, e Paulo parece que ele pega esses ganchos assim e ele implementa, e sem ter convivido diariamente com Jesus. E aí é o que eu creio, o poder do Espírito Santo, que ele vos ensinará, como Jesus disse, instruindo os seus discípulos, que o Espírito Santo vos ensinará. E apesar de Paulo não ter ouvido essa instrução de Jesus lá, junto com o colégio apostólico, o Espírito Santo o instruiu o suficiente para ter destreza em discernir quando é espírito imundo e quando é espírito de Deus. E aí, continuar sua trajetória, independente dos elogios, independente dos aplausos, ele sabe qual é a missão dele a ser executada no reino. Maravilha. Então a gente vai aqui avançar, né, para poder a gente conseguir fechar, porque é de fato muita coisa. E algumas lições é que elas estão de fato bem interligadas, isso é importante para o... tem professor que às vezes ministra na igreja e até por uma questão de contingente e possibilidade dentro de uma igreja, às vezes um professor ministra várias lições da revista. Então é muito importante você pegar e fazer essas pontes, inclusive quando você for ministrar uma lição e puder trazer alguma coisa da outra que foi ministrada anteriormente e sempre dar uma deixa para que vem depois, isso ajuda muito. Então aqui foi falado sobre a lição 5, 6 e 7, basicamente, né, que é a questão da mensagem do apóstolo, Paulo no poder do Espírito e Paulo plantador de igrejas. Na lição 8, 9 e 10, a sequência vai tratar sobre Paulo ser o discipulador de vidas, a sua dedicação aos vocacionados, que tem uma ligação muito clara sobre discipular pessoas e prepará-las para dar sequência nessa obra. E a lição de número 10 sobre o seu amor pela igreja. Essas lições, de alguma forma, elas se interligam com a ideia de plantar igrejas, dar seguimento naquela palavra que foi pregada pelo apóstolo Paulo, em todo desenvolvimento. A gente teve recentemente aqui na nossa igreja uma lição que abordava sobre o apóstolo Paulo, e aí trouxeram alguns aspectos sobre a personalidade dele, e assim, identificamos indiretamente, óbvio que a gente não tem como constatar isso, mas é pela nuance do texto bíblico em alguns momentos de Paulo e o contato com ele, com as pessoas que ele se relacionava, que talvez Paulo fosse alguém, primeiro que um cara de um alto gabarito intelectual, como se não bastasse toda a ideia do amor dele pela mensagem de Cristo,
o alto nível intelectual dele e talvez ali alguns traços de alguém perfeccionista, e não, obviamente, levando pelo lado pejorativo, que às vezes as pessoas pensam no perfeccionismo como alguma coisa que atrapalha, alguma coisa que interfere nas ações, mas olhando por esse viés do apóstolo Paulo, a gente conseguiu identificar ali que talvez ele fosse alguém de muita ênfase em realizar com excelência aquilo que ele fazia. E aqui na lição que fala sobre ele ser discipulador de vidas, logo no primeiro tópico, né, o parte 3 desse primeiro tópico, fala sobre a metodologia de Paulo. Então aqui vai falar que o primeiro passo dele era o discipulado, né, através da pregação. Então ele vai ali lançar as redes por intermédio da pregação, e depois ele passava até ali o contato com aquelas pessoas que se convertiam, para poder depois fazer a implantação, né, vamos dizer assim, do que a gente pode chamar de igreja hoje, mas num aspecto relacionado a essa época. Então ele ficava ali um período, né, com esses, vamos dizer, novos discípulos de Cristo, para poder desenvolver a sequência do que foi feito, e ele seguia esse ministério, que obviamente o ministério de Paulo ele tem uma itinerância, tem uma desenvoltura em vários aspectos. Paulo, sem sombra de dúvidas, foi o maior missionário de todos os tempos, assim, pela envergadura do que ele realizou. E aí, na sequência, a lição 9 fala sobre a questão da dedicação aos vocacionados, que aí eu já disse que isso é uma sequência lógica de quem discipula, é você lançar novas pessoas e dedicar-se a treinar essas pessoas, bem como a lição 10 sobre o amor à igreja. E aí eu passo a bola para vocês, se vocês têm alguma coisa para falar sobre essas 3 esferas, tanto do discipulado, né, que está relacionado à implantação ali de novos discípulos, o desenvolvimento disso, né, em relação aos vocacionados que ele vai identificar, e o seu amor à igreja. Então, Paulo... Gente, Paulo é um camarada que não tem tempo para perder, né? Eu acho que ele quis tanto compensar o tempo perdido que ele estava acelerado, irmão. No seguinte ponto, vamos lá. Ananias apareceu, fez uma oração, e aí ele entrou em Damasco já pregando. As escamas caíram e vamos embora, vamos pregar. Só que aí ele foi chamado com Barnabé para fazer a grande missão. Aí teve lá o episódio lá com João Marcos, que aí é aquele momento do início, né, da impaciência também, e o menino quis voltar, e agora ele agarra Silas, e ele começa a instruir Silas, e Silas começa a participar de todos os eventos missionários, de todas as palavras de direção. Aliás, quem talvez não gostaria de embarcar numa missão com Paulo? Né? Que é alguém que tem uma eloquência terrível. E aí talvez alguém também possa dizer, há um contraponto. Porque no mesmo nível da eloquência veio o nível da perseguição ferrenha com o apóstolo Paulo. Prisões, chibatadas, mas... O que me chama a atenção na igreja do Atos dos Apóstolos eles se alegravam em padecer pelo nome de Cristo. O que movia eles era isso, padecer pelo nome de Cristo. E aí Paulo, ele sabe o que tinha que fazer. Essa é a questão. Ele sabia o que tinha que fazer e ele sabia que em algumas esferas ele não poderia estar. Então ele precisava implantar pessoas que tinha a mesma mentalidade que ele tinha a respeito de Cristo, que ficasse ali com a mesma mentalidade que ele tinha de Cristo. Então ele inseria essa mentalidade em outro discípulo, para que assim ele ficasse onde foi implantada a igreja, para que ele pudesse continuar caminhando. Então a mentalidade de Paulo, nesse aspecto discipulador, é como diz o texto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Eu acho que a frase emblemática de Paulo, o discipulador, é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou saindo, mas continue imitando a minha fé, continue imitando a minha postura, continue imitando tudo que faço. E Paulo vinha nessa batida da pregação da cruz, mas sempre dizendo: ó, sede meus imitadores. Então a marca para mim como discipulador, Paulo, implementador de igreja, essas lições subsequentes imitador de Cristo. E o Edivanei, há um tempo atrás, aí deu uma lição falando sobre... esqueci agora o tempo da lição, mas fala sobre imitação, sobre imitar a Cristo. Eu também dei essa lição, mas agora me fugiu, que era da Central Gospel. Que falando sobre imitações. Vocês vão lembrar. Mas Paulo não está falando de uma imitação barata, né? De uma imitação qualquer. Mas fala sobre uma autenticidade na fé. E eu lembrei agora que o pastor Ronaldo, superintendente da EBD, né, na nossa igreja, na ADVEC, ele deu a lição de número 7, falando sobre os heróis do Novo Testamento. E ele deu uma belíssima lição e falou sobre as viagens de Paulo. Paulo não tinha problema de se deixar gastar pelo Evangelho. Isso era outra característica, uma predisposição para servir. E hoje a nossa atividade do dia a dia não nos deixa servir e automaticamente gerar discípulos. Porque a gente gera discípulos não só quando a gente instrui, mas quando o nosso discípulo vê a nossa predisposição em fazer a obra. Eu tenho certeza que o Jailton está gerando discípulo, Edivanei está gerando discípulo, eu estou gerando discípulo. Só nessa postura de dedicar 1h, 1h30, estar falando da palavra de Deus aqui 11 horas da noite. Então, essa predisposição de imitar a Cristo e de disponibilidade no reino, essa é uma marca de um grande discipulador que Paulo deixa para mim, para nós. Eu acredito que seja um dos pontos que pode ser abordado nessa lição. Bem. E aí, Jailton, alguma coisa a ponderar sobre a questão da dedicação aos vocacionados e o amor pela igreja? Para depois a gente partir para as últimas lições. Perfeito. Tudo tem um início, né, Leandro e Edivanei? É impressionante que quando Saulo está saindo de Damasco na sua primeira investida evangelística, ele sai ali em fuga, né, pela muralha, por um cesto, como está lá em Atos 9, 25. E lá em Atos 9, 26 é interessante que, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não acreditavam, ele ainda não tinha uma credibilidade interna no colegiado eclesiástico. Não tinha. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como ele vira ao Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. O desenvolvimento do Paulo aqui, ele entra como alguém que está sendo... Ele chega em Jerusalém como alguém que está sendo carregado para ser apresentado como um novo pregador, como alguém que está se aproximando, que recebeu uma transformação extraordinária do Evangelho, que está pregando ousadamente a mensagem da cruz, e pudera o colegiado apostólico desconfiar de um homem que estava matando crente. Mas Barnabé intercedeu. Todo discipulador intercede para o desenvolvimento do outro. Barnabé jamais se sentiu ameaçado pelo desenvolvimento desse novo pregador, do apóstolo de Saulo, que está chegando agora. Ele não se sentiu ameaçado, não, ó. Está aqui, ó. Eu sou prova viva do que Deus fez, do aparecimento de Cristo, do testemunho desse homem, de como ele pregou e convenceu pessoas acerca do caminho de Cristo. E apresentou aos apóstolos. E quando ele apresenta, Paulo agora está à vontade em Jerusalém. Ele estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida.
tá certo? Então, a igreja em constante crescimento, Barnabé apresenta Saulo para o colegiado e ele começa a pregar à vontade ali. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Tá? E o amor de Paulo pela igreja, ele vai desenvolver isso, não só de palavras, mas também de atitudes, não só até em relação ao seu bolso, né? Ele é um plantador de igreja. No momento que ele via que a igreja estava financeiramente pesada, ele voltou a trabalhar em tendas. Em Corinto, ele se encontrou lá com Priscila e Áquila, que tinham a mesma profissão que ele, trabalharam, foi providencial aquele encontro, porque Priscila e Áquila estavam em Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, porque ele queria reimplantar o politeísmo, expulsou o monoteísmo judeu. Então, Priscila e Áquila procuraram outro território e acabaram encontrando Paulo em Corinto. E ali ele trabalhou para não ser pesado a igreja. E quando a fome chegou na região da Judéia, ele ainda conseguiu angariar donativos, né, para que o povo pudesse sobreviver a uma fome que historicamente é conhecida como a fome do período de Cláudio. E você observa a preocupação, o amor altruísta, a compaixão de Paulo, que Paulo tem para com os seus domésticos na fé. E ele fala isso nas suas cartas, né? Fazei tudo com amor, fazei todas as coisas com amor. Ele vai falar, o amor seja não fingido. Ele vai falar em 1 Coríntios, que é a doutrina do amor, você permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. É isso. Maravilha. Então agora a gente vai para as lições aqui, né? São as lições derradeiras para poder a gente finalizar. Eu vou fazer diferente aqui agora. Jailton, olha aí a lição 12 e Leandro olha a lição 11. Aí o Leandro escolhe aí, né, a gente faz no nosso perfil do Instagram o porção da lição. O porção da lição é um parágrafo, né, um trecho da lição que a gente coloca para o nosso público no Instagram para poder aguçar a vontade do pessoal escutar o CDcast. Então, Leandro, tira uma porção da lição aí, da lição de número 11, e Jailton tira uma porção da lição de número 12. Né? Aí, que chamar a atenção de vocês em relação a algum dos tópicos, ou algum subtópico aí. Leandro, lição de número 11 diz, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então, tá com o Leandro aí a bola. Vamos ver o que o Leandro vai escolher aí dentro da lição, uma porção para poder deixar aqui para gente. O intrigante, né, na temática é essa questão do zelo. Né? O apóstolo Paulo, ele não perdeu o zelo. Porque, na verdade, ele é um zeloso perseguidor. Mas quando ele se converte, ele continua zeloso. Isso é uma característica que eu até gostaria de fazer uma brincadeira de ler minha porção aqui. A pessoa se converte, ela é braba demais e tal, ela é aguerrida, ela quando não é crente, né? Aí ela se converte, ela se torna uma pessoa medrosa, tem medo de tudo, e corre de qualquer coisa. E Paulo ensina isso aqui. Ele era zeloso pela lei, perseguidor de cristão. Mas a partir do momento que ele se converteu, ele é zeloso pela palavra, pela lei e pela pregação da cruz, do evangelho, de Cristo, a ponto de se propor a ser chicoteado, assim padecer pelo evangelho, como ele mesmo diz. Então, eu vou aqui colocar a porção da lição, que o tópico 3, a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo Paulo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por consequente, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade
revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Então, esse tópico da lição é muito mais do que atual, que tem uma pluralidade de conceitos, ideias filosóficas, e aí a gente vou aqui citar o nome do nosso pastor Silas, que está nessa pegada firme aí, debatendo contra essas ideologias, botando a cara a tapa. Esse é o papel da igreja, debater contra os falsos mestres, contra aqueles que querem trazer um evangelho light, uma outra vertente do evangelho, quer trazer uma atualização da palavra, né? Como já ouvimos aí um tempo atrás, um grande, por que não dizer, né? Um grande ensinador, um mestre, trazer uma ideia de que a palavra precisa ser atualizada. Não, a gente tem que debater contra essas falsas doutrinas, contra os sofismas. E aí, esse é o papel da igreja. Então, essa é a porção da lição que eu escolho aí para deixar aí para a gente aí. A defesa. A igreja é a coluna da verdade. Maravilha. Lição de número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Porção da lição com Jailton Lima. Meu Deus. 2 Coríntios 4:11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Isso é muito maravilhoso. E quando nós, crentes em Jesus, estamos em aflição, uma vez eu escrevi isso nas minhas postagens, né, que se Paulo chamava as lutas dele de leve e momentânea, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Toda a experiência de sofrimento que Paulo tinha, só tinha uma explicação: a esperança que ele tinha na vida futura, a esperança que ele tinha na plenitude do reino de Deus. É interessante que quando Paulo vai cumprimentar Tito, né, com a sua educação, sua eloquência, seu amor pelos companheiros da obra, ele cumprimenta Tito lá na Epístola, capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O verdadeiro servo de Deus, o profeta de Deus, aquele apologeta, o defensor da fé, o defensor da doutrina, o defensor daquilo que cremos, ele tem que estar pronto para sofrer, inclusive para morrer. Aí você vai em Atos 21. Em Atos 21 a igreja está tensa. Por que ela está tensa? Porque a perseguição se intensifica e Paulo, com aquela robustez dele, ele está querendo ir para Jerusalém. E a igreja fica assustada. Não, você não vai, você não vai. Atos 21, e eles movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Que não fosse a Jerusalém. Mas não adiantou. Não adiantou porque no versículo 10, do capítulo 21 de Atos, ele fala assim, a narrativa de Lucas, né? Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão na mão dos gentios. Aí a igreja continuou tensa. Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. A igreja pediu para ele não ir, mas ele tinha uma convicção tão maravilhosa do chamado dele e da esperança na vida futura, que ele vai responder assim: por que vocês estão chorando
e se quebrantando o coração, e quebrantando-me o coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não o persuadimos, ele convenceu a igreja disse então, faça-se à vontade do Senhor. Então ele não tinha a vida dele por preciosa. O precioso para ele era a propagação do evangelho, era a palavra sendo pregada. Irmãos, há quantos missionários nós temos no mundo inteiro hoje? Quantos missionários nós temos? Quantos evangelistas, quantos pregadores, quantos homens de Deus, como o nosso pastor Silas, que mostra o rosto e fala para a sociedade, para todo e qualquer espectro político, social, e fala na verdade do evangelho, sem temer a própria vida, sem temer prisões, sem temer retaliações. É um homem abalizado, preparado para isso. Aí vocês observam que o crente em Jesus precisa estar pronto para ir para a eternidade, para sofrer o martírio mesmo, na esperança da vida eterna, como Paulo falou para Tito. A esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aí você vai entrar na maravilhosa escatologia paulina, de 1 Coríntios capítulo 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Você vai lá, ele vai pregar, carne e sangue não podem herdar a incorrupção. Aí vai lá, porque todos nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí ele vai continuando lá a doutrina da ressurreição, porque convém que isto que é mortal se revista da caridade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte no aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que o pregador tem que falar? Jailton, Divanei, Leandro, o que o pregador tem que fazer? 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E quando ele se despede de Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Só não teme a morte quem tem esperança na vida eterna com Cristo para todos sempre. Esta era a vida do apóstolo Paulo. Esta era a missão dele, essa era a escatologia dele, e glórias a Deus por isso. Aleluia! Maravilha! Pegou fogo aí, pegou. Essa é uma live pentecostal mesmo, meu irmão. É forte. Aí, pra gente fechar aqui, né, sem querer, eu vou ser sucinto aqui agora, né? A lição de número 13 fala a gloriosa esperança do apóstolo. E aí eu vou ler aqui a conclusão, né? A conclusão da última lição da revista, para a gente fechar aqui. Depois vou pedir aqui para que vocês façam uma coisa aqui. Aí a conclusão da revista diz: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Foi o que Jailton falou aí, citou de maneira magnífica. Nós devemos estar de maneira firme e constante, aguardando a volta de Cristo. Tá? Eu quero aqui agradecer todos que passaram aqui na live, todos que estão aqui ainda. E para poder a gente encerrar, eu não sei se o Jailton lembra qual é a lição que ele vai ministrar, mas vou pedir para que o Jailton convide, né, as pessoas para poder escutarem a lição do CDcast, a lição que ele vai ministrar, porque vai ter mais algumas porções aí no CDcast. E depois que o Jailton terminar de fazer o convite da lição que ele vai ministrar,
Aí o Leandro pode fazer o convite da lição também, que ele vai estar com a gente aí no CDcast nesse trimestre. Gente, a lição aqui que me foi proposta é a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. E eu convido vocês não só a ouvirem essa aula, a aula que o Espírito Santo, eu peço a ele que me dê graça para falar, como também a todos os colegas, professores, desde a lição 1 até a 13. Irmãos, a galera se prepara, são pessoas preparadas, lecionando cada lição. Vale muito a pena acompanhar da lição 1 até a 13. Claro, quando chegar a 6, você vai lá e arrebenta. Mas ouçam todas as aulas, ouçam todos, vai ser muito, muito, muito bom. Eu não sei se eu vou ter ainda mais uma oportunidade depois dessa de despedir da live, mas vai ter? Então deixa para depois eu falo. Então, Paulo no poder do Espírito. Então, o Espírito Santo é o que move a nossa vida, é o que nos direciona, é o que nos guia. E Paulo tinha essa preocupação de, quando ele fala, quando ele chega em Éfeso, recebestes o Espírito Santo quando crestes. Nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo orou e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E depois, mais tarde, Paulo vai falar lá no capítulo 5, 18 da carta que ele escreve aos próprios Efésios: eu não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Era de interesse do apóstolo que os crentes em Jesus fossem cheios do poder do Espírito Santo de Deus, como nós já falamos aqui. Então, querido, vale muito a pena você se manter bíblico, doutrinário, zeloso pela doutrina pentecostal. Em nome de Jesus, que você seja abençoado em todas as aulas. Amém? Vai lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Então, gostaria de convidar vocês para estarem escutando todas as lições, mas você fica aí ligadinho aí que eu vou estar abordando a lição sobre a conversão de Saulo. Você vai entender sobre a graça divina na vida de Paulo, também esse poder de regeneração, justificação e santificação de Deus na vida de Paulo e para todo crente que se converte a Cristo. E aí nós vamos ter, entre outras abordagens aí do tema. A gente está aqui mergulhando em algumas coisinhas a mais aqui para trazer para esse grande momento aí sobre a conversão de Saulo. Algumas delas já deu uma nuance aqui sobre essa entrada de Damasco, sobre esse sol, essa luz reluzente mais do que o sol, essa voz que vem do alto e essa preocupação de Saulo em atender essa voz. Você vai ouvir um pouquinho mais aí na lição de número 3, a conversão de Saulo. Então, fica ligadinho aí no Crente Docente e tem muita coisa boa aí. Aqui é só um aperitivo, porque o cardápio principal vai ser servido nas outras lições, que só tem cara fera. O time do nosso amigo Edivanei aí só tem gente fera. A gente aqui está só trazendo uma porçãozinha. Eu tenho certeza que vai ser um trimestre abençoado aí. Fica ligadinho com a gente. Maravilha. Então é isso aí, galera. Ó, revista do Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então fica ligado, toda quarta-feira, 18 horas, tem o CDcast dessa revista aqui. E na sexta-feira, 18 horas, das revistas da Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, para as igrejas que abarcam essa revista no currículo. E aí agora eu quero mais uma vez agradecer a participação do Jailton, do Leandro, a essa hora aqui com a gente, conversando sobre essa revista, agradecer a disponibilidade de vocês e principalmente pelo companheirismo nessa caminhada e nessa obra. Tá? Então eu vou mais uma vez agora passar a palavra para vocês, mas no seguinte intuito: Jailton, você pode falar o que você quiser, mandar alô para quem você quiser. Se o pessoal quiser botar uma mensagem agora no chat, pode colocar. Eu às vezes aqui não consigo ler direito, mas aí o Jailton aí quiser mandar alô para alguém, agradecer, fazer o que quiser aí, esse é o momento. E na sequência o Leandro, para depois a gente encerrar e agradecer o público.
Maravilha, somos gratos a Deus, né? E a você, Divanei, mais uma vez, que nos abre essa porta da palavra virtual, né? Deus certamente tem usado você na área do ensino, e isso é notório em toda a nossa igreja, e nós temos uma admiração por você, pelo seu empenho, pelo seu desenvolvimento. Eu creio que Deus vai te abençoar muito e vai te levar a níveis elevadíssimos em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Quero mandar um abraço para o Bruno. O Bruno passou por aqui. O nosso pastor Ismar. O pastor Ismar foi nosso diretor lá no IBED. Deus abençoe. Eu acho que é ele, né? Thaís, Deus abençoe. O Wellington, meu amigo, Deus abençoe. Glória a Deus. Tem uma galera boa aí acompanhando a gente. Coisa boa. O Bruno aí, a Selma, Leandro, gente boa, Cláudia lá na Pavuna. Deus abençoe, queridos. Meus irmãos, eu fiz uma publicação há uns 3 ou 4 anos atrás, e eu fui atrás dela só por causa dessa live. O nível dos companheiros do apóstolo Paulo na obra do Senhor. O nível dos companheiros do apóstolo Paulo na obra do Senhor. A forma com que Paulo tratava os companheiros, os amigos dele na obra de Deus, era uma coisa extraordinária. E isso nos ensina a como nós devemos tratar uns aos outros na obra do Senhor, no serviço voluntário, na liderança eclesiástica, porque todos nós somos servos do Deus vivo, aptos, habilitados por Ele, para pregar a palavra, para desenvolvermos o reino de Deus. Então, na publicação está escrito assim, o nível dos companheiros do apóstolo Paulo. Aí Paulo começa a citar os nomes. Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Paulo sabia elogiar. Juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão. Aristarco, meu companheiro na prisão. Marcos, o primo de Barnabé. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus e que sempre luta por vós nas suas orações. Lucas, o médico amado. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. De novo, ele repete, fala 2 vezes de Tíquico. Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Epêneto, meu amado. Apeles, aprovado em Cristo. Timóteo, meu cooperador e meu filho na fé. Esse é o nível de companheirismo que cada um tem na obra do Senhor. Que Deus abençoe Edivanei, que Deus abençoe Leandro, que Deus abençoe todos os professores, todos os mestres comprometidos com o ensino verdadeiro, com a sã doutrina, com a teologia bíblica, em nome de Jesus. Uma boa noite de salvação a todos. Fiquem com Deus. Amém. Leandro, você. Deixa eu agradecer aqui também a Deus por essa oportunidade, ao meu amigo Edivanei, meu líder, meu mestre. Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade de nos inserir nesse projeto lindo e maravilhoso que é o Crente Docente. Que Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando, te dando graça, te dando forças. São múltiplas tarefas e você tem desempenhado eles com bastante avidez, com bastante amor e alegria. A gente tem visto isso, Edivanei. Que Deus te abençoe, tanto lá na EBD, sede, e para todas as filiais, quanto aqui no Crente Docente e todas as outras atividades que eu sei que você tem. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família. Me sinto muito abençoado pela sua vida. Muito obrigado. Meu amigo Jailton, que é um parceiraço já de longas datas. Deus te abençoe, você é uma bênção na minha vida. Aprendo muito com as suas postagens, com as suas mensagens e com as nossas conversas em particular. Deus te abençoe, meu amigo. É o nosso querido Ismar Monteiro, tá aí na live aí. É o meu incentivador, meu investidor, um grande amigo nessa trajetória de vida. Muita coisa do que vivo hoje. Deixou alguns papiros aqui sobre a EBD do nosso saudoso Antônio Gilberto. Estou aqui com alguns papiros aqui que ele me presenteou. Relíquia, coisa fina. Deus te abençoe, Ismar, por você ser um grande investidor na minha vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Meu amigo... E tem mais. Aí tem que se falar mais vezes, viu, Ismar? Que eu tenho que pegar mais coisas aí. Tem mais coisa para receber, Edivanei, viu?
Ô, Jailton, tem muita coisa lá do pastor Antônio Gilberto. Ó, o Jailton aí, ó. Vai chegar aí também, Jailton. Vai chegar aí também. Bruno, Diego Rodrigues. Tem mais gente aí que eu vi que passou pela live. Rapaz, só gente fera da melhor qualidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Obrigado, Edivanei. Sou grato a Deus. Agora, o que me chama a atenção no que fala de Paulo é: Onesíforo me recreou. A gente precisa de mais Onesíforo que nos recreie nos momentos mais difíceis que a gente possa estar atravessando. Onesíforo me recreou, me refrigerou, me arrefeceu, aliviou o aquecimento que estava sobre a minha cabeça e sobre o meu corpo, porque eu estava pronto de sucumbir. Mas quando o Onesíforo apareceu, eu tive alívio. Eu pude suspirar com tranquilidade. E a gente precisa de brothers assim, que tragam uma palavra que faça a gente recrear, que faça a gente suspirar, para continuar indo mais longe. E graças a Deus, Deus tem me dado amigos assim, que faz a gente, às vezes, ter um passeio, uma descontração, comer uma pizza, tomar um café, né, Jailton? Tomar um café, para a gente suspirar, refazer a rota e para ir mais longe. E eu louvo a Deus por esses amigos que eu tenho, que faz a gente recrear para continuar caminhando na trajetória com Cristo. Obrigado, sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Jailton. Obrigado mais uma vez, Leandro. Deus abençoe a vida de vocês. Antes aqui de eu encerrar, vocês devem ficar aqui comigo. Quero convidar vocês. Está chegando a Semana do Crente Docente, de 11 a 15 de outubro. Fica ligado aqui no Instagram, fica ligado nas nossas redes aí, que vai vir aí muita coisa legal na Semana do Crente Docente. A gente começou a fazer esse projeto no ano passado, a Semana do Crente Docente, em homenagem ao Dia dos Professores. E aí, já estamos aí no meado de setembro, então estamos bem próximo aí da Semana do Crente Docente, de 11 a 15 de outubro. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez a todos aqui. Eu não vou ter como narrar o nome de todo mundo, por isso que eu pedi para poder o Jailton e o Leandro mandar o alô aqui para algumas pessoas. E que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter ficado até essa hora aqui com a gente e acompanhado os nossos convidados. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Jailton. Obrigado, Leandro. Até a próxima. Valeu! Valeu, até a próxima.